entender nada. Pode parecer estranho. Como é que Jesus ele vai pregar para a multidão com o objetivo de poder salvar todos, mas quando ele está a pregar, conta a parábola para ninguém entender o que ele está a falar, e somente os discípulos depois no culto receberam a interpretação. Amém? Isto por quê? Porque existiam alguns homens, esses homens que estavam ao redor para ouvir Jesus, eles não tinham o objetivo de ouvir para aprender aquilo que Jesus falava. Eles tinham como objetivo ouvir para poder criticar, para poder blasfemar. Aleluia. Então, Jesus Cristo, ele não veio para poder salvar aqueles que já estão salvos. Jesus Cristo, ele veio para salvar aqueles que estão perdidos. E aquele que ouve a palavra de Deus para poder resmungar ou criticar, aquela pessoa é perdida e precisa ser salva. Então, Jesus não poderia parar de pregar, porque tem pessoas que poderiam resmungar e depois se perderem. Então, a maneira que Jesus poderia usar para poder salvar algumas pessoas, ou salvar as pessoas, sem necessariamente fazer com que os outros se perdam, blasfemando, era contando parábolas. Aleluias. Porque a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito de Deus não existe perdão. Então, para que aqueles homens não blasfemassem contra o Espírito de Deus, era necessário que Jesus Cristo colocava uma cerca, que era a parábola. Somente aquelas pessoas que se interessavam em aprender de verdade e não para criticar é que pulavam essa cerca para poder falar: Senhor, qual é o significado desta parábola? E automaticamente aquelas pessoas que poderiam criticar e se encontrar numa condição de pecado que não tem perdão, saíssem também livres, sem serem atingidos. Por isso Jesus contava parábolas. Aleluias. Então, eu acredito que estou diante de jovens que vão pular a cerca que a parábola coloca e vão sentar nesta mesa de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, para poder cear com o Senhor e perguntar: Pai, qual é o significado desta parábola? Quantos vão fazer isso? Qual é o significado desta parábola? Aleluias. Então Jesus ele conta parábolas. Jesus ele conta parábolas. Jesus ele conta parábolas. Jesus ele conta parábolas. E existiu um momento em que Jesus já não estava a contar mais parábola. Os discípulos olharam para Jesus, Mateus capítulo 26, os discípulos olharam para Jesus e falavam: Senhor, bem sabemos que tu sabes tudo, porque agora já não nos falas mais por parábola, mas nos falas abertamente. Aleluia. Porque Jesus ele fala abertamente para aquelas pessoas que pulam a cerca. Jesus ele fala abertamente para aquelas pessoas que têm como desejo buscar mais a face de Deus. Jesus ele fala abertamente. Aleluias. A Bíblia diz no livro de Jeremias capítulo 29, versículo de número 13. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo coração. Jesus ele fala abertamente para aquelas pessoas que buscam a sua face de todo o coração. Jesus ele fala abertamente. Amém? E buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Aí Jesus ele vai falar abertamente. Aí não existirá parábolas. Aí não existirá nada complicado. Jeremias capítulo 33, versículo 3. A Bíblia diz: clama-me e eu vou te responder. Entenda, a Bíblia diz: clama-me, eu vou te responder. Até ali resolvi o teu assunto, porque o que você fez é clamar-me, eu te respondi. Mas eu não quero só te responder, eu também quero te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes, que eu não sei. Senhor, eu preciso. E depois você se quebranta e começa a orar de madrugada, começa a jejuar e a meditar sem cessar, porque você quer aquilo que o Senhor tem para poder te entregar, mas só que o Senhor não quer que você se limite apenas aí. Então o Senhor ele arrasta o tempo da resposta, porque ele ainda quer te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas o Senhor não responde: filho, fica quieto, cala-te, eu quero anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Amém? Por isso nós devemos ter muito cuidado quando nós estamos a orar e a resposta não está a chegar. Porque quando você começa a resmungar no teu coração,
A calúnia atrapalha o agir de Deus na tua vida. Deus não está me atendendo. Deus não sei o que. Hoje eu não sei se vou fazer como. Amado, se fizeres isso, você vai atrapalhar o agir de Deus na tua vida. É como a dúvida. A dúvida atrapalha o agir de Deus na tua vida. A calúnia dentro do teu coração, a incerteza de que Deus está a trabalhar, isso cancela o plano de Deus na tua vida. Deus quer te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. E Deus te coloca no processo. E você começa a resmungar. Obrigado, Santo Espírito. A Bíblia relata no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Êxodo, capítulo de número 4, que existia um homem. Deus tinha um propósito com esse homem. Esse homem fugiu da terra do Egito, foi para lá.